Boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Meu nome é Letícia, eu trabalho aqui na empresa Plastilabor. Eu vou pedir para vocês a compreensão, né, da gente aguardar mais uns 2 minutinhos, até que todo mundo possa entrar e a gente iniciar aí a proposta de hoje do nosso webinar, tá? Eu vou colocar o meu microfone aqui no mudo e daqui a uns 2 minutinhos a gente retorna até que todos possam entrar. Até já! Bom, vamos retomar, já se passaram aí os 2 minutinhos, eu estou observando aqui que o pessoal está entrando de pouquinho em pouquinho. Bom, mais uma vez, uma boa tarde para todos vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Letícia, eu trabalho na empresa Plastilabor. Atualmente, eu trabalho atendendo o segmento clínico, né, dentro do laboratório de microbiologia, tanto a parte de laboratório, quanto esses laboratórios atendendo, né, as rotinas laboratoriais de grandes hospitais, né, de grandes complexos hospitalares. Também atuo no segmento farmacêutico, né, atendendo aí os clientes do segmento farmacêutico, onde eu tive a grande oportunidade também de, durante 15 anos, compartilhar um pouquinho dessa bancada, dessa parte de microbiologia, do ramo do segmento de indústria farmacêutica. Então, eu gostaria de agradecer a participação de vocês todos aqui. O intuito dessa live, dessa webinar aqui, é trazer um conteúdo relevante para vocês e que seja atual aí para o segmento farmacêutico, tá? Eu vou explicar um pouquinho como é que vai funcionar. Vocês, nesse momento, vocês estão me visualizando, né? Estão vendo aí através do vídeo, com as suas câmeras. E eu vou, daqui a uns minutinhos, compartilhar minha tela com vocês, onde vocês vão visualizar o PowerPoint, né? A apresentação. E aí vocês não vão me visualizar mais, né? Eu vou desabilitar o vídeo e vocês vão ficar com a tela cheia com a apresentação propriamente dita. E durante o webinar, vocês têm aí uma caixinha no aplicativo, quem está no computador, quem está no celular, uma caixinha de perguntas e respostas. Então, ao longo da apresentação, se caso vocês tenham alguma dúvida, queiram compartilhar algum questionamento, vocês podem buscar essa caixinha, depositar essa pergunta. A gente pede para que vocês coloquem entre parênteses o e-mail de vocês, que após a apresentação, nós vamos encaminhar todas as respostas para todos vocês, vamos pegar todas as perguntas e vamos encaminhar para todos, que às vezes a pergunta de um é a dúvida do outro também, né? Então, no final, nós vamos coletar essas perguntas e vamos encaminhar, tá ok? Então, eu agora vou compartilhar minha tela.
vocês vão visualizar a tela toda aí, ok? Só um minutinho, que isso aqui é bem novo para mim. Eu vou agora compartilhar a tela com vocês. Só um minuto que eu estou tendo um probleminha aqui para poder colocar o vídeo para funcionar, a apresentação para funcionar. Ai, meu Deus. Bom, pessoal, eu acho que vocês agora já estão visualizando, eu peço desculpas aí por esses minutos, mas vamos lá. Então, como nós... Ok, consegui. Eu acho que vocês estão vendo aí já a tela, né? Bom, o tema de hoje, né, conforme foi solicitado, conforme foi visualizado, foi feito chamado nas redes sociais, né? Nós vamos falar sobre o complexo Burkholderia cepacia. Na verdade, este tema, este tópico, não é um tópico antigo, né? Vocês já convivem, né? O Laboratório de Microbiologia da Indústria Farmacêutica já convive, né, com o tema Burkholderia cepacia, né? Só que a gente convive com esse material, com esse micro-organismo, na parte de análise de produto acabado, encontrando esse micro-organismo em alguns produtos acabados. Para quem trabalha com um programa de monitoramento ambiental, um programa de monitoramento, vocês também encontram em análises microbiológicas de água a Burkholderia cepacia, né? E a grande novidade nesse momento aqui para compartilhar com vocês é que esta Burkholderia cepacia, o complexo, ela se torna um capítulo na USP, né, na farmacopeia americana, como um micro-organismo de referência, né? Então, hoje o tema vai ser abordar este complexo Burkholderia cepacia, mas com essa visão de referência, já inserida no capítulo 60 da USP, da farmacopeia americana. Um pouquinho da nossa introdução aqui, eu gostaria só de enfatizar para vocês que os dados que nós vamos compartilhar com vocês, eles são dados da agência americana, né, do FDA. Eu não trouxe aqui neste momento nossos dados, né, dados das nossas agências nacionais, né, porque o objetivo é justamente trazer um pouco do histórico de recall, de informações a respeito deste micro-organismo, de forma que vocês possam entender a demanda deste capítulo na farmacopeia americana. Então, esse é o motivo de vocês visualizarem informações mais do FDA, da agência reguladora nos Estados Unidos, né? Então, nós vamos começar aqui com a nossa breve introdução. Então, a contaminação microbiana de drogas farmacêuticas continua sendo uma ameaça à saúde pública nos Estados Unidos e aí, com certeza, no mundo inteiro, né? Nós temos essa ameaça de micro-organismos nas drogas farmacêuticas. Esses micro-organismos patogênicos, né, em sua grande maioria, causam morbidades e, em alguns casos, causam também mortalidade quando estão presentes nessas amostras de produto acabado, né?
O complexo Burkholderia cepacia, que é o tema da nossa live, continua sendo o micro-organismo número 1 causador dessas contaminações, né? E ela tem aí uma contribuição, porque ela tem uma contribuição muito grande, ela é muito diversa, ela tem um metabolismo muito diversificado e uma genética exclusiva que promove a sobrevivência e o crescimento deste complexo em medicamentos e processos, né? Além de que pode ser constatado também quando não há uma adequada, um adequado sistema de não há uma validação adequada dos sistemas, né? Ou porque não há validação, ou porque o designer é inadequado, o desenho desse sistema é inadequado. Então, a gente visualiza aí essa grande possibilidade da contaminação através da Burkholderia cepacia nos sistemas. Apertei alguma coisinha aqui que saiu na minha tela novamente. Bom, vamos lá. A gente agora vai passar propriamente dito para... Ai. Bom, voltou. A nossa agenda, vamos falar um pouquinho sobre a estatística, né, mais uma vez voltado aí para as agências americanas, onde nós apresentaremos dados recentes de contaminações e recall do FDA de 2012 a 2019. Então, é muito interessante que esses dados estão bem recentes, né, causados pela contaminação por Burkholderia cepacia. E também vamos falar propriamente dito, do complexo Burkholderia cepacia, né? Onde nós vamos abordar os tipos dos produtos contaminados, vamos compartilhar com vocês quais são esses tipos dos produtos, vamos falar também do capítulo 60 e como a Clast Labo pode ajudar a vocês na implementação aí desse capítulo. Eu trago aqui para vocês uma referência, né? Esse link é de um webinar realizado pela nossa grande parceira Microbiológicos, agora em fevereiro de 2019, e eu quis compartilhar esse link aqui com vocês, de forma que encoraje vocês a vocês visitarem esse link. Esse webinar, ele foi realizado em 2 partes, né? Da primeira parte, nós temos a apresentação de um pesquisador dos Estados Unidos, Dr. Luiz Jimenez, que é bem engajado com estudos de micro-organismos nas questões ambientais, né, da indústria farmacêutica, e uma segunda parte da técnica da Microbiológicos. E é um webinar com muitos detalhes, essa primeira parte, muitos detalhes interessantes a respeito de vocês conhecerem um pouco mais os mecanismos de ação desse complexo de Burkholderia cepacia, né? Então, eu extraí de lá alguns detalhes bem interessantes, mas à medida que vocês tiverem a possibilidade de se aprofundar, é muito interessante vocês visitarem esse link. Ele tá fácil, é só vocês pegarem o link e colocar diretamente no Google, que já entra no webinar, e vocês podem também adicionar conteúdos técnicos a essa webinar de hoje e também aos conhecimentos, né, propriamente ditos de tudo que vocês estão ouvindo aqui e vão ver aí pelo próximo tempo aí. Além disso, nós vamos também conversar sobre o capítulo, né, 60, propriamente dito, da USP, que ele é a referência também da nossa apresentação. Então, para começar, nós temos aí os dados do FDA, né, de 2011 a 2019. Então, esses dados são dados referentes à contaminação, né, pelos micro-organismos, por esses diversos micro-organismos. Nós não vamos abranger todos, nós vamos abranger somente os que estão destacados, somente os que estão direcionados na parte da
do complexo de Burkholderia cepacia. Então, aqui vocês podem visualizar em negrito, né, que nós temos aí um avanço de 1995 por períodos, né, de 1995 a 2006, nós tivemos 35 casos de contaminação de produtos não estéreis, 5 casos de produtos estéreis. Depois nós tivemos um outro período estudado, né, de levantamento de 2004 a 2011, 35 produtos com reportes de contaminação, né, no caso aí por Burkholderia cepacia, que é a primeira de todas, né, e nesse último período nós temos aí um avanço bem expressivo de 102 casos de reportes de contaminação por Burkholderia cepacia em produtos não estéreis, né? Então, além da Burkholderia cepacia, nós podemos ver também outros integrantes do complexo Burkholderia cepacia também, né, com crescimento, um crescimento bem menor, mas a gente visualiza aí que nos outros anos, né, nas outras pesquisas a gente tinha 0, e aí nós tivemos um avanço aí para um reporte para produtos não estéreis, para a Burkholderia contaminans, a gladioli e a multivorans. Então, esses dados são os dados de contaminação nesse período de produtos não estéreis e estéreis. Aqui nós vamos ter os recall, né? Aqui você vê uma tabela aqui ao lado direito bem interessante em termos de quantidade, né? Olha quanto que nós tivemos o avanço desses recall por conta da Burkholderia cepacia, né? Então a gente tem aí nesse último ano um avanço de 56 casos, né? E isso é importante frisar que isso foi no primeiro semestre de 2019. Então, ao finalizar 2019, nós temos aí muitos mais casos, além desses 56 casos, né? Então, isso aqui é uma tabelinha que você pode visualizar ao longo dos anos também, o avanço, né? Tivemos 6 reportes de recall em 2012, depois tivemos uma queda, 2016 volta a crescer, 2017 também crescendo, 2018 nós temos uma queda até finalizar 2019, primeiro semestre, com esse reporte de 56 casos de recall. Nós vamos agora abrir um parênteses para falar um pouquinho do complexo Burkholderia cepacia, né? Então, desde 2007, o complexo Burkholderia cepacia é o isolado número 1 em produtos de recall nos Estados Unidos, quando a contaminação é identificada, porque nós vamos visualizar aí mais para frente que existem vários desafios na identificação desse complexo, né? Então, nós temos duas figuras aí, uma microscopia normal e a outra eletrônica, onde você pode visualizar aí o aglomerado dessas bactérias, inclusive são esses aglomerados que dificultam, né? Eles fazem a produção dos polissacarídeos, a produção dos biofilmes, e aí com isso você tem uma difícil penetração do que a gente vai visualizar no mar na frente, de todo o sistema de limpeza, às vezes o antibiótico, então a gente tem uma dificuldade de penetrar com esses antibióticos justamente por toda essa configuração que a bactéria, as colônias, a gente visualiza toda essa aglomeração, então a gente tem essa dificuldade de penetração. Então, essa foto é uma microscopia eletrônica bem bonita que nos ajuda a visualizar e entender um pouquinho o porquê dessa dificuldade. Aqui é uma visão geral de Burkholderia cepacia, né? Então, uma visão geral, eu digo geral porque mais para frente a gente vai destacar o complexo Burkholderia cepacia. Então, previamente, este micro-organismo era chamado de Pseudomonas cepacia, né? Em 1992, a Burkholderia cepacia foi transferida do gênero Pseudomonas para o gênero Burkholderia, né? Então, em 92, foi realizado essa transferência. O gênero Burkholderia contém mais de 60 espécies, né? E essa transferência, ela aconteceu porque foi realizado essa identificação
através dessa identificação ribossomática, né, que resultou a divisão da Burkholderia cepacia em espécies intimamente relacionadas, denominadas complexo Burkholderia cepacia. Então, o que no passado nós tínhamos, né, uma configuração da Burkholderia cepacia com identificações mais profundas, com técnicas mais profundas, nós tivemos essa denominação, essa criação, né, entre aspas, aí, do complexo Burkholderia cepacia. O complexo consiste em espécies intimamente relacionadas como beta-protobactéria. Então, essa é uma visão geral da Burkholderia cepacia. Aqui, nós vamos abranger um pouquinho mais do complexo, propriamente dito, né? Então, nós visualizamos que o complexo, são de bactérias gram-negativas, de mais ou menos 20 diferentes espécies, mas fenotipicamente similares. As espécies do complexo de Burkholderia cepacia são isoladas frequentemente no ambiente, em água, solo, plantas e nos seres humanos. Podem colonizar o trato respiratório, né? Ele é um patógeno oportunista, causando infecções respiratórias crônicas em pacientes imunossuprimidos, como pacientes com fibrose cística e hemoglobinopatias das células falciformes. São frequentemente resistentes aos antibióticos conhecidos, compartilham até 78% de seus genes e eles possuem uma estrutura genômica bem diferente das outras bactérias, o que isso ajuda muito nas vantagens que esse micro-organismo tem nessa disseminação dentro de uma tubulação, num produto, em várias drogas, essa estrutura genômica que carrega diferentes tipos de genes para diferentes objetivos que facilita, que dá essa grande vantagem do micro-organismo a ser de tanta disseminação, né? Eles tipicamente possuem 3 cromossomos e um grande plasmídio. Aqui eu compartilho com vocês, né, quais seriam essas 21 espécies reportadas, referentes ao complexo Burkholderia cepacia. Então, nós temos aqui uma relação de todos esses micro-organismos, né, que fazem parte do complexo Burkholderia cepacia. Aqui eu trago para vocês um estudo, né, porque vocês vão visualizar uma grande relação desse micro-organismo com a contaminação, a colonização de pacientes com uma doença genética chamada fibrose cística. Então, esse slide, ele é um trabalho, né? Esse trabalho está reportado lá no final da apresentação, depois vocês podem coletar toda a informação do trabalho, né? Todo o link do trabalho e fazer uma consulta. Então, ele é um pedacinho do trabalho, de forma que vocês possam entender essa relação, né? Do porquê é tão importante a gente ter esse controle para este complexo de Burkholderia cepacia nos nossos produtos, nos produtos farmacêuticos, né, comercializados, para que a gente não tenha um impacto complexo aí para principalmente esses pacientes de fibrose cística. De certo, não seria só a fibrose cística, pacientes imunocomprimidos, né, tem todas as suas criticidades, mas aqui a gente apresenta essa relação grande entre o complexo Burkholderia cepacia com a fibrose cística. Então, aqui desse slide, vocês podem verificar que nesse hospital, no Hospital em Lisboa, em Portugal, eles separaram uma quantidade de paciente, né, com o objetivo de avaliar a relação entre a colonização e infecção com as diferentes espécies do complexo Burkholderia cepacia. E abaixo vocês podem visualizar que desses doentes, esses pacientes todos, a prevalência das espécies foram de Burkholderia cepacia, 57%, bactéria cenocepacia, 43%, a Burkholderia multivorum, 7%,
Burkholderia stabilis 13%, e 3 doentes faleceram com a síndrome de cerbácea. Então, assim, em algum momento que vocês tiverem oportunidade, é só colocar complexo Burkholderia cerbácea lá no Google, e vocês podem visualizar a quantidade de trabalho relacionado a essa contaminação para pacientes com fibrose cística, com pacientes imunossuprimidos. Então, é muito interessante a gente ver essa complexidade, de forma que a gente possa entender essa nova demanda aí do capítulo da USP Americana para esse complexo. Aqui nós voltamos mais um pouquinho na parte de estatística, né? Então, aqui a gente compartilha com vocês quais os tipos de produtos que foram contaminados pelo complexo Burkholderia cerbácea nesse período, né, de 2012 a 2019, no primeiro semestre. Então, nós temos aí laxantes, nós temos descongestionantes, antialérgicos, lenços de limpeza, antissépticos de primeiro socorro, todos eles, né, todos esses 3 aqui a princípio, por contaminação microbiana no produto não estéril, no produto acabado, pela contaminação de Burkholderia cerbácea, né? Então, esses 3 casos aqui, nós visualizamos reportes de contaminação nesses 3 tipos de produto. Então, esses são os produtos com mais contaminação pela Burkholderia cerbácea. Aqui também nós temos a continuidade, suspensão oral de nistatina, concentração oral de cloridrato de metadona, solução de acetaminofeno, hidrocodona bitartarato, também produtos contaminados pelo complexo, só que aí, na verdade, não foi o produto acabado, né? É a água purificada utilizada na produção deste produto contaminada que levou, por Burkholderia cerbácea, que levou ao recall destes produtos. Supositórios, também potencialmente contaminado com Burkholderia cerbácea, e também Ralstonia piquete, que por sinal também é um micro-organismo também muito encontrado nos sistemas de água, né? Então, esses tipos de produtos são os que tiveram maior recall. Aqui, além do complexo da Burkholderia cerbácea, nós temos a contaminação por outras espécies do complexo de Burkholderia cerbácea. Então, nós temos esses produtos aí, suspensão oral de cloridrato de difenidramina, enxaguatórios bucal, anestésicos, também pelo complexo, mas com outras espécies, né? Contaminação dos produtos acabados por Burkholderia multivorans, Burkholderia contaminans e Burkholderia gladioli, que ela não é um complexo de Burkholderia cerbácea, mas ela é fortemente relacionada, tá? Então, esses aí são outras espécies, além da cerbácea, que também contaminam e foram motivos de recall nesse período de 2012 a 2019. Aqui nós temos os outbreaks, e infelizmente, né, esses outbreaks levam casos de morte. Então, nos Estados Unidos, foi investigado no período de janeiro a outubro de 2016, uma contaminação em docosato de sódio líquido. Adultos e crianças foram afetados, e aí nós colocamos em parente que esses pacientes não carregavam, né, doença de fibrose cística. Então, para você ver que tem, para vocês visualizarem que tem também essa parte, que não é somente fibrose cística, os acometidos, mas adultos e crianças de um modo geral. 2 métodos de identificação foram utilizados, né, para poder identificar o contaminante. Então, foi utilizado o sequenciamento completo do genoma para identificar os isolados do complexo Burkholderia cerbácea. 12 estados foram envolvidos, tiveram 108 casos reportados, com 14 mortes, e desse sequenciamento realizado, 2 grupos distintos foram reportados: Burkholderia contaminantes e um outro pertencente a um novo grupo. A causa raiz
foram más práticas de fabricação e contaminação de água purificada. Além desse, a gente traz também um outro outbreak na Alemanha, com solução de enxugatórios bucal, octenitidina. A investigação foi conduzida entre agosto a setembro de 2018, houveram 3 pacientes que desenvolveram infecção, com 2 mortes. A identificação genômica também foi pelo sequenciamento, que encontrou a similaridade com a identificação da amostra dos pacientes com os produtos analisados. E a causa raiz, sistema de água com implicações. Então, nós temos aí esses reportes de recall e outbreaks nesse período. Então, vocês podem visualizar que é um complexo que ele ataca, né, ele tem essa relação com diferentes drogas, com diferentes químicas. Então, é um complexo bem complicado de você determinar, é um produto ou outro de maior possibilidade de contaminação. Não, ele é bem amplo, né? As possibilidades de contaminação, infelizmente, são bem amplas, o que dificulta muito a gente trabalhar com um parâmetro, né? Então, aqui a gente vai compartilhar com vocês um pouquinho do porquê que esse complexo tira proveito dessas deficiências do GMP, né, de Good Manufacturing Practices, por que ele consegue tirar esses proveitos dessas deficiências e, como eu já falei, dar essa contaminação, essa proliferação tão fácil. Ele tem um genoma grande, possui 4 cromossomas, várias sequências de inserção que aumentam mutações genéticas e recombinações, levando as adaptações ideais para diferentes ambientes. Possuem genes que auxiliam a adaptação a antibióticos, biocidas e desinfetantes. Possuem bombas de efluxo para bombear agentes antimicrobianos para fora das células. Se adaptam a ambientes estressantes, produzindo os biofilmes, e tem a capacidade de mudar o metabolismo. Então, mais uma vez, um parênteses. Naquele link onde eu compartilhei com vocês, todas essas possibilidades aqui são muito bem detalhadas lá. O que cada, né, o fato de ser um genoma grande, o fato de ser vários cromossomas, o fato de existirem essa possibilidade de vários genes que fazem essa adaptação, isso está bem discriminado lá, bem detalhado lá. Então, eu encorajo vocês a conhecerem um pouquinho mais dessa fisiologia do complexo de Burkholderia cepacia para poder entender, né, como é que é a ação dele nas linhas, nos produtos, enfim. Aqui nós vamos entrar no o capítulo 60 da farmacopeia americana, né? Então, esse teste, como eu falei para vocês, ele no passado era a Burkholderia cepacia muito antiga nossa, né, na rotina, ele é um micro-organismo encontrado rotineiramente na rotina, e a novidade é que a partir de 1º de dezembro de 2019, isso foi adicionado à farmacopeia. Então, hoje ela faz parte da farmacopeia como um micro-organismo de especificação, né? Determina a ausência de micro-organismos do complexo de Burkholderia cepacia. Então, esse é o objetivo do capítulo, determinar a ausência desses micro-organismos, desse complexo de Burkholderia cepacia. Existem produtos direcionados, né, produtos específicos para esse teste. Então, aqui está quais são os produtos de uso por inalação, ou preparações aquosas de uso oral, mucosa oral, cutânea ou nasal. Então, são essas as categorias dos produtos que vão ser analisados pelo capítulo 60 da USP.
Aqui um pouquinho da composição desse capítulo. Ele é um capítulo pequeno, ele tem 3 a 4 páginas, e a composição básica do capítulo é essa. Você tem o título de promoção de crescimento, né, e propriedades inibitórias do meio de cultura, e teste de adequação para o teste de ausência de BCC, do complexo de Burkholderia cepacia. Então, esse é o capítulo, é o tópico inicial, onde é dividido em preparação das cepas de teste, na utilização dos controles negativos, das propriedades da promoção de crescimento do meio de cultura, das propriedades não só da promoção, mas as inibitórias, as indicativas, o teste de adequação do método, o procedimento do teste e a recomendação do meio de cultura. Então, vocês podem visualizar que é um capítulo muito próximo, né, baseado aí dentro dos parâmetros que a gente tem no 62, né, com todas essas... todos esses pormenores que já não são, que eles não são novos para a indústria, né, para os laboratórios, já são procedimentos que são utilizados na rotina com outros micro-organismos de especificação. Aqui, uma chamada mais... uma chamada mais específica, né, de como é a análise propriamente dita. Então, você vai pegar a sua amostra, né? A sua amostra vai ser inserida num caldo TSB, né? Após a incubação num período de 48 a 72 horas, o analista vai semear uma alça no meio de cultura Burkholderia cepacia selective agar e incubar por um período de 48 a 72 horas na temperatura de 30 a 35. Aqui é importante a gente abrir um parâmetro, porque o mercado, né, já existe um meio de cultura de Burkholderia cepacia, só que o que nós visualizamos no mercado é um meio de cultura destinado ao segmento clínico. Então, a formulação solicitada pela farmacopeia é uma formulação totalmente diferente. Então, é importante a gente compartilhar isso com vocês, para que vocês tomem cuidado na hora da aquisição desse material. Ele precisa ser de acordo com toda a especificação. No próprio capítulo tem uma tabela onde é indicado lá, informado todos os componentes dessa formulação. Então, é importante que seja utilizado o meio para a Burkholderia cepacia adequado para a indústria farmacêutica, ok? Atualmente, os testes para o complexo Burkholderia cepacia são oficiais apenas na farmacopeia americana. Então, à medida que a gente vai apresentando sobre esse tema, a gente sempre tem esse questionamento, né? Ele está só na farmacopeia americana? Sim. Ele, a princípio, é um capítulo novo na farmacopeia americana. Nós não temos ainda esses capítulos nas harmonizações, né, lá da farmacopeia europeia e da farmacopeia japonesa. Esse capítulo não é contemplado lá e também não é contemplado na nossa farmacopeia brasileira, mas particularmente eu acho que isso é questão de tempo, né? Porque as harmonizações, elas andam muito juntinhas, né? Então é questão de tempo de uma implementação ser solicitada, acontecer, para que todas elas harmonizem as suas necessidades. Então, a princípio, ela não é contemplada, esse capítulo não é contemplado nas farmacopeias brasileiras, nem nas harmonizadas. Então, é somente na farmacopeia americana. Aqui nós vamos falar um pouquinho mais desse meio, do HBCSA, do Burkholderia cepacia selective agar. Então, a interpretação dele, como é que é a base desse meio de cultura? Os agentes seletivos, como é que ele funciona, né? Os agentes seletivos, cristal violeta, a polimixina B, gentamicina e a vancomicina, inibem organismos comumente encontrados nas secreções respiratórias que não sejam complexos de Burkholderia cepacia. A sacarose e a lactose, né, que contém esses meios de cultura, são carboidratos para enriquecimento e diferenciação com vermelho de fenol como indicador de pH. Então, isso tudo, na presença de um micro-organismo, de uma bactéria do complexo de Burkholderia cepacia, é indicado pelo crescimento de colônias marrom esverdeadas,
com halo amarelo ou colônias brancas cercadas por uma zona vermelho-rosa, né, no meio de cultura. Então, aqui do lado direito, vocês têm mais ou menos uma plaquinha aí, né, que foi realizada lá no nosso controle. Então, é mais ou menos, vocês podem visualizar uma leve coloração amarelada já no agar, né? Qualquer crescimento no meio de cultura Burkholderia cepacia é confirmado com teste de identificação. Então, isso é uma pergunta que a gente sempre tem, né? Principalmente porque existe muito esse conceito de que um meio de cultura seletivo é para selecionar o meio de cultura, e, na verdade, ele tem, sim, esse objetivo, mas é de extrema importância que a qualquer crescimento que nós encontremos num meio seletivo, nós possamos identificar, e principalmente no momento desse, onde esse teste é novo, né? Tudo é muito novo. Então, é importante que qualquer crescimento seja identificado, né? E se vocês tiverem também a oportunidade de visualizar neste capítulo 113 da USP para maiores informações a respeito dessa identificação, a respeito dessa caracterização microbiana, tá ok? Aqui alguns compartilhamentos de informações do estudo, que a gente busca informação para poder compor aí a apresentação. Então, a gente visualiza aqui a respeito da identificação, né, do crescimento positivo nesse meio de cultura. Então, nós temos um meio de cultura, esse meio de cultura tem um crescimento, né, e como que a gente identifica isso, né? A identificação do complexo Burkholderia cepacia não é fácil. Ao longo de anos tem sido um desafio a identificação rápida e precisa de Burkholderia cepacia. Ela pode ser um problema, uma vez que essa Burkholderia cepacia tem uma composição genética diversificada, e é por isso que eu falei que é muito interessante vocês conhecerem, visitarem outras informações mais propriamente do micro-organismo em si, para vocês entenderem essa complexidade dele e conseguir entender o porquê dessas dificuldades que nós temos numa etapa que consideravelmente é uma etapa que é dominada, né, no laboratório de microbiologia. Então, essa composição genética diversificada, ela dificulta a identificação precisa para os testes fenotípicos. Identificação bioquímica, né, que ela, como você vai fazer a identificação desse crescimento por uma identificação bioquímica, o complexo é fenotipicamente similar. Então, a identificação é sempre confirmar com identificação, a sugestão, né, a indicação é sempre confirmar com identificação genômica. Isso é uma questão que eu entendo que possa ser bem delicada, né, porque na minha experiência, a forma de identificação que os laboratórios utilizam muitas das vezes são kits bioquímicos, são equipamentos como também baseados em testes fenotípicos. Nós temos agora um novo equipamento, né, que tem uma outra base, que não é fenotípico, mas mesmo assim, com toda essa possibilidade que existe, identificar um complexo Burkholderia cepacia ainda assim é bem crítico. Então, por isso que eles indicam a identificação genômica. Também identifica a identificação através do ribossoma, né? Que ele é um método considerado gold standard. É simples, é rápido, é sensível, específico. O próprio sequenciamento. Existem outras técnicas também de biologia molecular, que é esse MLST, que é uma técnica para digitação de múltiplos loci. Então, também é uma outra informação que vocês podem aprofundar em tipos de identificação no momento de implementar este capítulo na rotina. Será preciso tomar um cuidado especial, tomar procedimentos, seguir passos um pouco mais especializados para a identificação desse complexo de Burkholderia cepacia, de forma que seja identificado da forma mais correta possível, né? Então, aqui nós temos também algumas possibilidades de identificação. E, mais uma vez, existem milhares de informações na internet a respeito desse processo também, de identificação de Burkholderia cepacia.
Então, lá vocês também podem acompanhar e estudar a forma mais adequada. Nós temos aqui agora o compliance, né, com capítulo, então, agora propriamente dito o capítulo teste de promoção de crescimento, aqui estão os micro-organismos que o teste de promoção de crescimento pede, então nós vamos inocular com menos de 100 UF6 esses controles positivos. Isso também, na ocasião, foi um questionamento, ficou meio que entendido na USP que seria uma dessas cepas, mas isso já foi revisado, me parece que suplementos já saíram a respeito disso, então isso está claro que são todos os micro-organismos, todas as 3 burkholdeриas são necessárias ser utilizadas como positivo, né, para o teste de crescimento, o teste de promoção de crescimento, tá ok? Agora, requerimentos básicos, né, requerimentos gerais, isso aqui se aplica para o capítulo 62, a gente só vai passar um pouquinho, né, realizar o Growth Promotion com um novo lote do meio de cultura adquirido, pronto para uso ou preparado no laboratório, em paralelo com o meio de cultura previamente aprovado. Então, é sempre importante a gente repassar isso, porque são boas práticas, né, que a gente precisa realizar corretamente, de forma que o nosso Growth Promotion, no final, tenha um resultado satisfatório. Inocular o meio de cultura com não mais de 100 UF6 de cada micro-organismo para as propriedades de promoção de crescimento e indicativa. E inocule o meio de cultura com pelo menos 100 UF6 para o teste inibitório. Ao final, nós vamos ver uma tabelinha onde a gente vai compartilhar com vocês quais seriam esses 2 micro-organismos para o teste inibitório. As cepas, né, os micro-organismos, os controles devem ser rastreáveis de uma coleção de cultura, né, uma cultura de coleção de referência, e devem estar em não mais do que 5 passagens dessa cultura de referência. Devemos comparar o crescimento do novo meio de cultura com o crescimento do previamente aprovado. Então, à medida que você realiza o teste de promoção de crescimento, você vai comparar esta promoção de crescimento com um meio de cultura previamente aprovado. Infelizmente, não existe na USP qual é essa definição, qual é esse critério de comparável, né? Então, comparável é comparável, a gente visualiza lá o crescimento, a parte de turbidez, uma turbidez próxima, a parte do crescimento, né? A princípio, o teste de seletivo é presença ou ausência, e a gente também, dentro desse critério de presença e ausência, a gente trabalha ali com esse crescimento comparável. Em paralelo, realizar o controle do inóculo em agar não seletivo, então é uma indicação, é uma sugestão, é uma boa prática, né, da gente realizar esses controles também com um TSA em paralelo, para você visualizar que o seu controle estava correto, estava dentro da quantidade de não mais que 100, né, de menor ou igual a 100 UF6, então isso também é uma boa prática. E também uma pergunta que é muito questionada também, e se não houver esse lote previamente aprovado, né? É um capítulo novo, vocês vão implementar ele na rotina, então vocês não têm um meio de cultura previamente aprovado. Então, o que a gente considera, o que a gente indica, é considerar outros analistas, pegar analisar com 2 analistas em paralelo, pegar um lote e dividir em 3 placas, fazer uma triplicata, e essa média vai ser considerado esse ponto de referência, né? Então, isso é importante, a gente não tem um meio de cultura previamente aprovado, mas a gente fazer, de alguma forma, com algum procedimento, de um jeito ou de outro, ter uma média como ponto inicial de referência. Aqui também para compartilhar com vocês, também é conhecido de todos vocês, é o capítulo 62, né, onde fala ali, eu coloco em verdinho ali a parte do comparável, né, então este comparável vem escrito ali na farmacopeia e não tem o que é esse critério de comparável, então a gente vai utilizar aí todos os nossos skills aí para poder identificar o que é o comparável, né, avaliar o que é o comparável, e não só na parte dos líquidos, mas a parte do próprio sólidos orais. Você também tem que o crescimento dos micro-organismos deve ser
comparavelmente ao lote do meio de cultura previamente aprovado. Aqui é a tabela, né, onde a gente tem um resumo geral do meio de cultura, o único meio de cultura seletivo utilizado, né, que ele parte de um caldo TSB, mas a placas onde vai ser feita a seleção dele é nesse Burkholderia cepacia, é o único meio utilizado, solicitado, então Burkholderia cepacia Selective Agar. Então nós temos os 3 primeiros aqui que são os positivos e os 2 últimos que são os negativos. Eu peço desculpas que a Pseudomonas aí está digitada equivocadamente, né? Mas a Pseudomonas aeruginosa e o Staphylococcus aureus serão os micro-organismos que vão ser utilizados como um parâmetro de inibição, né? Então, aqui você pode ver os micro-organismos, qual é a propriedade dele, a temperatura, o período que você vai incubar as placas e qual vai ser a morfologia que você vai encontrar nas placas, uma vez propriedade de crescimento, qual é a morfologia que você vai encontrar. Uma vez propriedade de inibição, não crescimento você deve encontrar, né? Mais uma recomendação aqui para vocês, que também ela vale para tudo, né? Todos os capítulos de microbiologia 61, 62, que a inoculação, né? Quando você inocula o micro-organismo, na farmacopeia, ele tem uma clareza muito grande que você vai inocular não mais que 100 UF6. E não você vai inocular um volume específico. Então, isso ajuda vocês a utilizarem a possibilidade de, quando vai tratar com meio seletivo, como a gente tem vários exemplos aí com o nosso meio antigo, nosso difícil amigo, o HC-Trimid, né? A gente pode inocular, a gente pode duplicar esse inóculo, né? Sabendo que a gente não vai ultrapassar de não mais que 100 UF6. E uma questão muito interessante, que todos esses documentos, todos esses materiais falam, é que esse Growth Promotion deve ser também utilizado com os micro-organismos injuriados, os in-house que nós chamamos, né? Então, não somente a promoção de crescimento com as cepas rastreáveis, mas nós devemos adicionar ao Growth Promotion a adequação dos métodos e também a validação do seu método de identificação, também validar com esses micro-organismos in-house injuriados que a gente chama. Para finalizar, então, como que a Plastilabo pode auxiliar a vocês na implementação desse capítulo 60, né? Então, nós temos aí no nosso portfólio o meio de cultura Agar Burkholderia cepacia, né? Então, ele foi adicionado ao nosso portfólio exatamente de acordo com a formulação que a farmacopeia solicita, né? Então, nós temos essa disponibilidade, vocês podem solicitar o material para poder implementar isso aí de acordo. O material vem com certificado de análise, tem a validade, todos os nossos meios de cultura são testados, nós realizamos o controle de qualidade nas nossas dependências, com cepas rastreáveis, nós emitimos esse certificado de análise. Então, dentro dessa necessidade do capítulo, a Plastilabo pode ajudar vocês aí com o meio de cultura no momento de vocês implementarem o capítulo. Além do meio de cultura, nós também temos a nossa grande parceira Microbiológicos, as cepas, né, necessárias, todas elas na coluna da esquerda você pode visualizar que são as positivas e as negativas, nessa concentração de uma apresentação que a gente chama de AcuShot, que é uma apresentação já quantificada, e ela está aí em não mais que 100 UF6, então ela já está pronta para uso, é só você retirar o pellet, inocular no fluido hidratante, já retirar a alíquota e realizar a promoção de crescimento no seu meio de cultura. Então, nós temos aí todas as 3 Burkholderia cepacias, com exceção a BA-247, que nós temos numa apresentação ainda com uma concentração um pouco elevada, né? Então, vocês podem ajustar também, que é o caso aqui da coluna da direita. Vocês podem visualizar que todas essas cepas, elas estão na concentração E7, né, no 10 a 7,
que é onde vocês podem flexibilizar os testes, né? Para adequação, para o challenge test, então você precisaria de uma concentração maior. E as de Growth Promotion, você estaria trabalhando na casa de 10:2, é onde essa AcuShot seria mais apropriada aí para a rotina. Então, vocês também podem contar com as cepas da Microbiologics para atender especificamente o capítulo. E não só as positivas, mas como também os micro-organismos para a identificação, para a propriedade inibitória. Bom, e agora, num resumo da nossa apresentação, né, então nós conversamos um pouquinho aí sobre o complexo Burkholderia cepacia, do porquê, né, compartilhamos com vocês um pouquinho aí a razão desse micro-organismo ser, está aí no topo, né, como razão número 1 para recall nos Estados Unidos, as vantagens, né, das deficiências dos processos Fabris. Então, o que esses processos Fabris, infelizmente, acarretam com que o complexo de Burkholderia cepacia tenha uma vantagem nessa proliferação, né, nas nossas plantas Fabris. Conversamos também um pouquinho sobre o requerimento, né, do capítulo 60 da USP, e também trouxemos aí a vocês como que a Plastlab pode auxiliar nessa implementação. Bom, eu gostaria de agradecer a vocês, o tempo de vocês de estarem aqui conosco. Aqui são as referências, né, que nós trabalhamos, nós utilizamos para poder apresentar essa palestra, né, apresentar para vocês essa live. Temos aí a primeira referência, que é a referência desse trabalho clínico, né, que nós compartilhamos, e o webinar e também a farmacopeia, o capítulo 42, a farmacopeia 42, o capítulo 60. Então, o meu muito obrigado aí para vocês. Nesse momento, eu vou retornar à minha tela principal, e vou habilitar novamente aqui a minha câmera. Então, bom, então, retomando aqui, eu gostaria mais uma vez de agradecer a vocês, e no campo aí de perguntas e respostas, como a gente comentou no início da live, você pode buscar aí, depositar a sua pergunta. Nós vamos, ao final dessa live, providenciar todas as respostas e encaminhar para vocês aí, futuramente, no futuro bem próximo, todas as respostas, né? Nós vamos encaminhar todas as perguntas para todo mundo, né? Por isso que a gente pede para colocar o e-mail, porque é uma forma também do que é uma pergunta para um, tirar a dúvida do outro, né? E por isso que a gente vai fazer dessa forma, para não estender um pouquinho, porque eu tinha uma previsão de terminar um pouquinho mais cedo, acabei estendendo aí dentro do período de 1 hora. Então, eu agradeço muito a vocês, a disponibilidade de vocês, espero ter contribuído com a rotina de vocês. E a Plastlab está totalmente disponível aí, todos os vendedores das regiões estão disponíveis. Nós temos um grupo do nosso controle de qualidade, uma pessoa também muito que nos ajuda muito também nessas novas demandas que os segmentos vêm solicitando, que é o nosso supervisor de controle de qualidade. Então, nós estamos aqui à disposição. Se em algum momento ficou alguma dúvida, aproveitem aí a caixinha de perguntas para a gente tirar essas dúvidas de vocês aí, tá bom? Nesse momento aí eu agradeço muito e uma boa tarde para vocês, um bom retorno aí para as suas rotinas. E até breve aí com, quem sabe, uma próxima live aí para a gente compartilhar um pouquinho mais de informação. Pessoal, uma boa tarde para vocês e muito obrigada.